Olá, boa noite para você. Quarta-feira, meio da semana já, e o RF News está começando. Confira comigo os destaques desse dia 23 de dezembro. Governo de São Paulo divulga a eficácia da Coronavac. Atingimos a superioridade da eficácia da vacina do Instituto Butantan com a Sinovac para Covid-19. Médico brasileiro radicado em Londres recebe a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Um pouco mais de 12 horas depois da minha vacina e, obviamente, tem um pouco de dor no local, ao toque, mas absolutamente nenhum outro efeito colateral. Em Campinas, força-tarefa da Covid inspeciona comércios e fecha um bar. Estabelecimento ficará fechado por 3 meses. A gente fala com a prefeita eleita em Valinhos, Capitã Lucimara, do PSD, que teve 12.494 votos e comenta as expectativas para o início do governo. Saidinha temporária pode beneficiar cerca de 3.800 detentos na nossa região. Campinas é a cidade com maior número de presos em condições de deixar provisoriamente a prisão. E nas festas de fim de ano, muita atenção com os produtos que você compra, principalmente as bebidas. Hoje à tarde, policiais civis de Campinas flagraram um barracão onde 6 homens trocavam rótulos de cervejas. Estas e outras notícias agora no RF News. Uma pesquisa com 13 mil voluntários em 16 centros científicos no Brasil atestou que a Coronavac oferece proteção contra o coronavírus. As informações foram divulgadas hoje pelo Instituto Butantan e o governo de São Paulo. A vacina contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac, atingiu, segundo o Instituto Butantan, índice de eficácia superior ao mínimo, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e assim poderá ter seu registro aprovado. Nós atingimos o limiar da eficácia que permite o processo de solicitação de uso emergencial, seja aqui no Brasil ou seja na China. Temos um contrato com a Sinovac que especifica que o anúncio desse número ele precisa ser feito em conjunto no mesmo momento. Então, ontem mesmo apresentamos esses números à nossa parceira, que, no entanto, solicitou que não houvesse a divulgação do número, pelo motivo de que eles necessitam de analisar cada um dos casos para poder aplicar esses casos à agência NMPA, que é a Anvisa da China. O objetivo é que os dados sejam comparados a resultados de pesquisas em outros países, evitando que a vacina tenha diferentes índices de eficácia anunciados. A avaliação deverá ser concluída em até 15 dias e, na sequência, os resultados finais serão encaminhados à Anvisa, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao mesmo departamento correspondente na China. E o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que também é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, formalizou um protocolo de intenções com o Instituto Butantan para facilitar a aquisição da vacina Coronavac. Ele divulgou detalhes em um vídeo nas redes sociais. Meus amigos, nesta última terça-feira, eu estive no Instituto Butantan, realizando talvez um dos maiores atos administrativos do meu governo. Nós realizamos ali uma proposta, um compromisso, um termo de compromisso com o Instituto Butantan da aquisição da vacina, não só para Campinas, mas para todas as cidades que integram a Frente Nacional dos Prefeitos, da qual eu sou presidente. São mais de 400 cidades com mais de 80 mil habitantes, dentre elas todas as capitais e Campinas, claro. E o nosso desejo é que todos os brasileiros recebam essa vacina que pode salvar vidas nesse momento de pandemia que ainda atravessamos. E também
garantir para Campinas já tem todas as seringas e agulhas que serão necessárias para a vacinação da nossa população e toda a rede fria também para a conservação da vacina. Deixei tudo preparado. Muito grato a Deus e ao povo de Campinas. E aconteceu em Campinas a primeira operação para evitar a aglomeração, principalmente de jovens. 3 estabelecimentos foram multados e, no caso mais grave, um bar foi fechado por 3 meses. A força-tarefa aconteceu no Cambuí, Taquaral e Centro, bairros onde há grande concentração de bares, restaurantes, padarias e academias. Desde segunda-feira, a Prefeitura de Campinas apertou a fiscalização para diminuir a contaminação pelo novo coronavírus. Decreto publicado no Diário Oficial prevê até o fechamento por 3 meses de estabelecimentos que descumprirem as regras da fase amarela do Plano São Paulo. Esta foi a primeira operação nas ruas. Foram 16 estabelecimentos fiscalizados durante toda a noite. 3 deles acabaram multados. Uma padaria por receber mais clientes do que deveria, uma academia pela não distribuição de álcool em gel e um bar por permitir a aglomeração de pessoas. Segundo a Prefeitura, as principais medidas de segurança, que incluem o distanciamento social e o uso de máscaras, eram pouco praticadas nesses locais. No caso do bar, a punição foi mais severa. Além da multa de mais de R$ 1.400, o bar ficará de portas fechadas por 90 dias, até o mês de março. O estabelecimento fica na mesma rua denunciada na última sexta-feira pelos telespectadores da Rede Família. Não bastasse a aglomeração, as imagens revelaram até uma confusão envolvendo dezenas de jovens. Quem flagrar aglomeração pode acionar o poder público. O telefone para denúncias anônimas é o 156. E ainda hoje a gente volta a falar sobre coronavírus, atualizando os dados das cidades da nossa região. Mudando de assunto agora, a gente vai para a cidade de Valinhos, onde está o repórter Vinícius Boer, e ele conversa ao vivo comigo e com a prefeita eleita na cidade, Capitã Lucimara. Vinícius, boa noite para você. Boa noite, Mari. Boa noite para todo mundo. É isso mesmo. Capitã Lucimara, do PSD, foi eleita com 22% dos votos válidos dos eleitores de Valinhos. Isso significa que faltam menos de 10 dias para a posse da primeira mulher a ocupar o cargo mais alto do Executivo aqui na cidade. Como você bem disse, ela já está ao vivo para bater um papo sobre o futuro da cidade, por que não, da região com a gente. Boa noite, Lucimara. A primeira pergunta é: qual que é a emoção de entrar para a história como a primeira mulher prefeita aqui da cidade? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, primeiramente, uma grande satisfação estar aqui podendo conversar, com os telespectadores, com você. O sentimento que eu tenho é de grande responsabilidade, É um desafio enorme ser chefe do Poder Executivo Municipal, E nós estamos fazendo a transição, percebendo todas as demandas, as dificuldades, os pontos a melhorar dentro da gestão, Então, o sentimento de responsabilidade para com esse desafio é enorme, E inclusive o meu sentimento de representar as mulheres, nesse desafio, espero fazer jus a tantas mulheres guerreiras que eu represento. Quais os principais desafios da transição? A gente sabe que por conta da pandemia teve uma alteração no calendário, então de 15 de novembro até agora, teve um tempo menor, digamos assim, para que o governo eleito mantivesse o contato com o atual. Quais foram os principais desafios? Sim, exatamente, Vinícius. O que acabou acontecendo? Nós tivemos pouco tempo, Então, a partir do dia 16 de novembro, o dia seguinte à eleição, nós já começamos, Eu fiz questão de... Nós não paramos. Eu fiz questão de voltar nos lugares, Em muitos dos lugares eu já consegui voltar, nos lugares que eu estive durante a campanha. Eu acho até uma questão de educação a gente ir, voltar, agradecer o apoio, cada voto, Cada voto de esperança, no nosso projeto que nós tivemos. Então, eu fiz questão de fazer isso,
tenho feito até hoje e pretendo fazer aí durante o primeiro semestre inteiro, porque passamos em muitos lugares, muitas casas de pessoas, muitas empresas. Então, com certeza é necessário isso. Então, nós acabamos não parando, né? Que ficamos ali 2 semanas com essa continuidade, né? De demandas, de agradecimento, e depois já começamos a transição com uma equipe, né? Robusta, já de profissionais técnicos qualificados, para identificar os problemas, né? E não deixar parar a prestação de serviços públicos, né? Observamos muitos pontos que podem ser melhorados na questão de planejamento, na questão de organização e controle em todas as áreas, né? E isso com certeza será feito. Então, o grande desafio foi justamente a gente não conseguir parar, né? Desde 16 de novembro, né? A gente emendou aí a campanha e já emendamos aí a transição e dia 1º estaremos aí assumindo de fato e de direito o Poder Executivo, né? A Prefeitura do município de Valinhos. O seu companheiro de chapa foi Oswaldo Rocco, que é do mesmo partido, inclusive o presidente. Ele foi a sua escolha para vice, uma campanha vitoriosa. E qual que é o papel dele daqui para frente, pelos próximos 4 anos? Perfeito. Foi uma grande satisfação, né, que Oswaldo Rocco viesse conosco como vice, né? Eu convidei ele para estar conosco no projeto. Ele veio como presidente do partido, né, do PSD. Eu já o conhecia, já havia trabalhado com ele, estudei com ele na Academia do Barro Branco, né, do ano de 2002, né? Então, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho dos princípios, dos valores, da forma de trabalho dele. Então, logo que eu pensei nesse desafio, logo pensei o nome dele. E ele veio sempre somando, sempre ombro a ombro com a equipe, comigo, e as coisas se alinharam para que ele fosse o vice, né? E hoje eu o convidei para não só ser o vice, mas ser também o chefe de gabinete, que faz a função, na verdade, a gestão na prática de todos os secretários, né? Ele chefia o governo. Então, é a certeza de que eu tenho alguém da minha extrema confiança, que está ombro a ombro e que ama, assim como eu, a nossa cidade e pensa só no bem da nossa cidade. Em relação ao primeiro escalão, todos os nomes do secretariado já foram definidos? E quais serão os critérios aí na hora de fazer esse convite? Perfeito. Os critérios, né, não poderiam deixar de ser técnicos, né, como foi desde a escolha de partido, todos os critérios técnicos. Então, para a escolha dos secretários também foi utilizado esse mesmo critério. Então, conhecimento profundo, formação na área de atuação, conhecimento profundo, né, daquela área, trato com o ser humano, porque eu penso que isso é fundamental em cada área que você vai atuar, independente dela, você vai ter que lidar com o ser humano, né, seja funcionário de carreira concursado, seja a população. Então, é muito importante isso para mim e eu prezei muito, né, na escolha de cada secretário por essa postura de cada um deles, né? Nós estamos praticamente com todos definidos, né? O da Eve, enfim, todos os secretários. Só temos 3 pastas ainda avaliando os currículos, né? São diversos currículos e a gente tem uma preocupação muito grande em não errar, né? Justamente para dar continuidade ao trabalho, melhorar, continuar o que já está acontecendo e vai bem e melhorar o que é possível melhorar, né? Se tornar a cidade ainda melhor. Bom, e para finalizar, estamos na contagem regressiva, a menos de 10 dias para a sua posse. Quais são os principais desafios agora já para o primeiro ano de governo? Claro, na verdade, o desafio que na verdade não é só meu, né, da humanidade, né, essa questão da pandemia é algo desafiador, né, para todos nós. Então, na verdade, o que nós precisamos é de uma adaptação a um novo normal, isso para a vida cotidiana nossa, né. Nós observamos que as escolas, né, a educação do município ainda não foi preparada para voltar a esse novo normal, voltar às aulas, mas com essa segurança, né, que precisa, é necessário graças à pandemia. Então, é desafiador isso, nós precisamos estar prontos para voltar às aulas, para ter um fluxo maior de pessoas na rua, né, para todas as funções dentro da prefeitura conseguirem voltar e exercer suas funções como a cultura, como esportes, é muito importante e necessário isso. Mas os desafios de gestão, efetivamente, eles são diversos. Como nós encontramos, por exemplo, falhas em organização, em planejamento e controle em todas as áreas, né? Então, resumidamente, encontramos problemas nesses 3 fatores. Nosso propósito inicial é fazer o diagnóstico e passar a ter controle, organização e planejamento para que nós consigamos atingir as metas do nosso plano de governo e poder fornecer serviços de melhor qualidade para a população.
Legal. Muito obrigado pela entrevista. Em nome da Rede Família, desejamos boa sorte para a gestão, porque a gente sabe que o sucesso da nova gestão é o sucesso de toda uma cidade. Lembrando, né, Mariana, reforçando que na corrida eleitoral desse ano eram 11 chapas e Lucimara foi eleita no dia 15 de novembro com 22% dos votos válidos. É a primeira mulher prefeita aqui da cidade de Valinhos. A gente volta com você. Muito obrigada, Vinícius. E a gente fica, claro, muito contente, né, de ter mulheres, né, à frente das prefeituras da nossa região. Uma boa noite para você, para a sua equipe. Seguimos por aqui agora para conferir a previsão do tempo, saber se chove ou não. Será que faz sol nesse dia 24, ou seja, nessa véspera de Natal? Quinta-feira, amanhã, quinta-feira, em Piracicaba, sim, pode chover, 83% de chance de chuva, máxima de 28 graus, mínima de 20. Em Campinas, também 67% de chance de chuva, máxima de 27, mínima de 20 graus. Em Indaiatuba, 28 graus é a máxima e 21 a mínima. Mínima de 21 em Paulínia e Jaguariúna e com máximas de 29 graus em ambas as cidades. E por conta desse tempinho de chuva mesmo, o ar fica até mais fresco, né, pessoal? A gente vê aqui a umidade relativa do ar na casa dos 50% até 46%. Essa é a média. E a seguir, a gente atualiza os casos de Covid-19 nas cidades da região. E fase vermelha, anunciada pelo governo de São Paulo, altera o horário de funcionamento de parques e bosques de Campinas. Eu volto já já.